Fala galera, eu sou Cássio Zirpoli, estou aqui de volta ao canal depois de um tempinho e o assunto dessa vez já é pensando em 2020, o Campeonato Pernambucano, que terá um regulamento inédito e acredite, melhor, é verdade, é melhor. Antes de comentar um pouco dessa nova fórmula do campeonato local, eu vou antecipar aquele velho pedido para a turma curtir o canal, deixar o like no vídeo, enfim, para dar uma força ao canal que a gente tá lá embaixo ainda, mas a gente chega lá ainda, a gente chega lá. Vamos lá para o regulamento do Campeonato Pernambucano. Terá 10 equipes, como em 2019. A primeira fase é idêntica, um turno único, 9 rodadas, com todo mundo jogando, com 5 times jogando 5 em casa e 4 fora, e outros 5 jogando 4 em casa e 5 fora. Os participantes serão os seguintes: os 8 melhores de 2019, que são, pela ordem, Sport, Náutico, Afogados, Salgueiro, Santa Cruz, Central, Acadêmica Vitória e Petrolina, mais os 2 que subiram da Série A2 dessa temporada. No caso, Decisão, o campeão, e o Retrô, o vice-campeão. O Retrô que fez a sua primeira temporada oficial e já vai para a elite local, enquanto Decisão também será um estreante, os 2 clubes vão estrear, só que o Decisão tentou 14 vezes para subir e finalmente subiu, Decisão de Bonito. Vamos lá, a primeira fase, a grande diferença é agora. O Campeonato Pernambucano ele tem mata-mata desde 2010. Ele foi implantado naquele momento porque teve uma década com vários títulos que o Sport ganhou direto. O Santa também ganhou em 2005, mas o Sport ganhou 3 vezes. Em 2007, 2008 e 2009. Não tinha nem final, ganhava todos os turnos e decidia o campeonato. Então, assim, acabou mudando essa fórmula da competição local, algo que aconteceu em outros estados do país. No campeonato cada vez mais esvaziado, você tem uma decisão, uma definição, parece ser algo interessante, sobretudo para a televisão, que é quem banca, que é quem paga. Ter um jogo de apelo de 30, 40 pontos no Ibope era algo interessante e Pernambuco já não vinha tendo. Com as finais voltou a ter. Então, desde 2010 a gente tem o mata-mata. De 2010 até 2017, os 4 primeiros disputaram essa fase final, ou seja, semifinal e final. Em 2018, isso foi ampliado para as quartas de final, passando 8. 8 de 10. Meu amigo. Meu amigo, 8 de 10. E acabou, teve 2018, 2019, tem algum pouco de emoção, mas ao mesmo tempo tem um grande problema aí, né? E esse problema tentaram resolver agora. Curiosamente, de forma unânime, que é algo raríssimo, porque nos arbitrais, o Conselho Arbitral de 2020 foi realizado em 18 de novembro de 2019, e sempre os times do interior ficam de um lado, na maioria das vezes, e os da capital ficam em outro, e ganham pela maioria de votos, mas unanimidade é algo raro, pelo menos no futebol pernambucano, nos últimos anos. Mas agora aconteceu, que foi o seguinte: nem G8, nem G4. Meio termo híbrido, G6. Tá errado, né? Se você fizer uma conta, semifinal 2, 4, como é que vai ser 6? Vamos lá. 2 times no turno inicial, o primeiro e o segundo vão pular uma fase direto, eles irão para a semifinal. Você já jogou Super Mario? É a mesma coisa quando você pula no mundo. Super Mario Bros, Super Mario World, sei lá a plataforma que você joga. Eu jogo desde o Nintendo, de 8 bits. Sei lá quantos bits tem hoje em dia. Você pular o mundo, e qualquer outro jogo do tipo, vai acontecer para o primeiro e o segundo colocado do turno, dando um peso a mais de você disputar uma fase que era tão desinteressante. Os 4 seguintes, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, eles vão disputar as quartas de final, que naturalmente não terão 4 confrontos, terão 2 confrontos. O terceiro contra o sexto, e o vencedor dessa chave vai enfrentar o segundo, e o quarto contra o quinto, e o vencedor dessa vai enfrentar o primeiro. Ou seja, quartas de final e semifinal em jogos únicos, como aconteceu nas últimas temporadas. Por que eu achei melhor? Porque 8 de 10 fazia com que o duelo do primeiro contra o oitavo é um duelo completamente desnecessário. O desnível técnico no âmbito estadual, no âmbito do futebol pernambucano, era gigantesco. Deixava esse jogo completamente desinteressante. E esse campeonato ele precisa ser minimamente interessante. É um campeonato deficitário e você fazer isso, você acaba não simplesmente ter um jogo decisivo, mas um jogo de apelo onde você sabe que o outro vai ganhar. Dificilmente acontece uma mudança de resultado. Então, filtrou essa quantidade de equipes, aumentando esse nível técnico, sem ser tão drástico quanto um G4. Porque, na prática, os grandes, Náutico e Santos Sport, eles sempre passam de fase. De 2010 até hoje, considerando a fase de classificação, só uma vez não passou de fase, que foi em 2015, quando o Náutico, no hexagonal, não conseguiu chegar no G4. Com o G8, aí, pelo amor de Deus, meu amigo, 8 e 10, aí é claro, é impossível acontecer. Com o G4, só aconteceu uma vez. Isso faz com que os grandes tenham suas vagas praticamente asseguradas e só sobrava uma vaga para o interior. É algo muito drástico numa competição, fazendo com que outros times do interior, muito antes do final, já não tenham nem perigo nem de cair, nem de se classificar, fiquem no limbo e deixem o turno completamente modorrento. Com o G6, praticamente todos os times vão ter alguma chance de classificação, vão estar disputando alguma coisa até a última rodada, ou a classificação
ou um rebaixamento. Dificilmente haverá um limbo. E ao mesmo tempo teremos uma fase, um mata-mata um pouco mais qualificado. Então, me parece ser interessante. E para quem for primeiro e segundo, nesse cenário, acontece o quê? O calendário de 2020, Náutico, Santa e Sport, eles vão jogar o campeonato, a Copa do Nordeste simultaneamente. É um calendário muito apertado, se revezando entre estadual, Copa Nordeste, estadual, Copa Nordeste e a Copa do Brasil, que eles também estão, se passar de fase, mais jogos ainda. Tem uma vaguinha aberta ali nas quartas de final, meu amigo, vai ser bom. Questão física, questão técnica, a preparação já pensando no brasileiro, porque isso já vai ser na reta final e o brasileiro vai acontecer em pouco tempo depois, começa ali em abril, maio, o campeonato estadual se estende até o final de abril, né? Isso faz com que tenha esse valor. Então, vale para todo mundo. O G6, você ficar entre o G6 não é tão fácil de entrar como era o G8, e ao mesmo tempo, na hora que você tiver sua vaga assegurada no G6, você não fica satisfeito com ela. Você vai tentar ser primeiro ou segundo para já pular uma fase, para não ter que jogar as quartas de final. Ou seja, há um princípio de disputa até o final do turno, que era um grande problema da competição. Então, acho isso interessante. As quartas e as semifinais em jogos únicos, e só a final vai ter ida e volta. Valendo o mando de campo do último jogo. Sempre vai valer o mando de campo, vai valer a campanha da primeira fase, o que ainda tem outro ponto. Ou seja, voltando até para as quartas. O terceiro será o mandante diante do sexto e o quarto será o mandante diante do quinto. Na semifinal, naturalmente, o primeiro será mandante na sua semi e o segundo será mandante na sua semi. Na decisão, o segundo jogo, a volta, vai ser quem tiver feito a melhor campanha na primeira fase. Como foi nos últimos anos, inclusive. Então, esse vai ser a única vantagem, porque tirando isso, não tem melhor campanha se empatar em número de pontos e saldo de gols, pênalti. Não vai ter gol fora de casa, então vai ser algo bem equilibrado. Fazendo isso, acontece o quê? Faz com que a chance de uma disputa de pênalti seja bem razoável. Isso aconteceu até hoje 3 vezes. Em 83, o Santa ganhou do Náutico, em 2006, o Sport ganhou do Santa e em 2019, o Sport ganhou do Náutico. Com esse formato, sendo ponto e saldo, apenas isso, eu acho que mantendo esse formato durante daqui a alguns anos, eu acho que é bem razoável a chance de ter outras disputas de pênalti. Mas enfim, é algo interessante. Antes de falar das vagas que a competição oferece, vamos voltar lá para a primeira fase, em relação ao rebaixamento, da definição de como vão cair os times. Vai ter um quadrangular. Os últimos 4 colocados, o 7º, o 8º, o 9º e o 10º, eles vão disputar um quadrangular em turno único, ou seja, só jogos de ida, 3 rodadas para definir quem cai. Ou seja, um calendário vai estender um pouquinho, em vez de vocês fazerem no ano todo profissional apenas 9 partidas, vai fazer 12, não é muito a mais, mas pelo menos são 3 jogos a mais, e tem uma chance extra de você brigar para não cair. Até quem foi o lanterna, de repente quem fez uma campanha muito ruim, mas se recuperou no final, não deu, vai ter essa chance, sendo que, como são 3 jogos, o 7º e o 8º vão ter 2 mandos em casa, e o 9º e o 10º só um, que também, meu amigo, já está dando a chance de disputar no cair, só falta ter mais mandos do que o outro, né? Então esse quadrangular também parece interessante. Se não tivesse o quadrangular, eu acho que já estava ok, mas também esse foi uma mudança menor, na minha visão. A mudança mais interessante eu achei o G6. E agora, para a última parte desse vídeo, até que eu estou vendo aqui 8 minutos, tem que encerrar daqui a pouco já, que são as vagas. O Campeonato Pernambucano 2020 ele vai oferecer 7 vagas para 2021. Todas as vagas são para outra temporada. Uma para a Copa do Nordeste, só o campeão vai para a Copa do Nordeste. Pernambuco tem direito a 3 vagas, mas as outras 2 vagas são através do ranking da CBF do outro ano, e de 2020, que esse é o que vai definir, tirando o campeão pernambucano. Se tira o campeão pernambucano, quem são os 2 melhores do ranking, aí eles vão fechar o trio pernambucano na Copa do Nordeste 2021. Seguindo com a Copa do Brasil, são 3 vagas. Uma para o campeão estadual, uma para o vice-campeão estadual e a terceira para o terceiro? Não exatamente. Não temos mais decisão do terceiro lugar. Que era o jogo dos jogos mais esvaziados do campeonato, que perdeu o sentido. Antigamente ele tinha um sentido quando valia a classificação para a Copa do Nordeste. Na hora que a Copa do Nordeste passou a classificar 2 vagas para o ranking, ele perdeu o sentido. Então, e a Copa do Brasil, tendo ranking também, acabava atrapalhando muito, não valia tanto. Então acontece o quê? Agora valerá a melhor campanha da primeira fase, tirando os finalistas. Olha, mais uma vez, o turno ganhando peso. Tirando o campeão e o vice, independentemente da classificação que eles vieram, ou seja, pode ter sido o 5º e o 6º lugar, e depois de disputar a final, foram campeão, um foi campeão, outro foi vice, não interessa. O campeão e o vice estarão na Copa do Brasil. E tirando esses 2 times, o melhor colocado do turno terá a vaga da Copa do Brasil. Não necessariamente esse time vai ser o 3º lugar na classificação final, mas ele pode ter sido melhor na classificação inicial. Então, tem que ficar atento nisso. E as outras 3 vagas são 3 vagas para a Série D, a 4ª Divisão Nacional,
que seguem a mesma lógica do turno inicial, independentemente da classificação final da competição. Você pega os times que não estão nas divisões acima, e no caso só são 3 hoje em dia, Náutico, Santa e Sport estão acima da Série D. Tirando esses 3 times, os 3 melhores colocados receberão vagas na Série D. Então, assim, completa 7 vagas. O que é que você achou dessa mudança? Ficou melhor? Ficou muito confuso o vídeo ainda? Qualquer coisa eu explico um pouco mais nos comentários se tiver ficado uma dúvida. Eu acho que o Campeonato Pernambucano, lembrando que ele vai ser transmitido pela Globo, como é desde o ano 2000, com o Náutico, Santa e Sport, cada um ganhando cerca de R$1 milhão, fora um valor pequeno das luvas. Esse campeonato, o campeão agora ele pode fazer de 12 a 13 jogos. 13 jogos para quem partir das quartas de final ou 12 jogos para quem começar o mata-mata na semifinal. É um campeonato enxuto, né? Lá nos anos 80 teve times sendo campeão jogando 40 vezes, mas eram outros tempos. Hoje em dia é um campeonato curto que tem que ser interessante. Não era interessante, não vinha sendo interessante. Achei essa tentativa válida. Espero que dê certo. Agora, para que isso tudo aconteça, não é só regulamento, é bola também, jovem. E aí a turma vai ter que se esforçar um pouquinho, porque para ter um duelo interessante, sobretudo para concorrer com a própria Copa do Nordeste. O turno, a importância do turno faz com que você não jogue sempre com aspirante, com juniores, com reservas, enfim. Você em algum momento você vai ter que dar valor, porque você pode perder alguns benesses, como vaga na Copa do Brasil, mando de campo, a disputa na semifinal. Isso vai dar uma valorizada e a tendência de a gente assistir a algumas equipes principais durante esse turno é bem razoável. E no mata-mata, aí ganha um pouco de emoção com um nível técnico mais qualificado. Beleza? Quem chegou até aqui, agradeço bastante e vamos gravar outro vídeo mais pra frente. Tranquilo? Abraço, galera.